Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, vamos dar uma pirada na cabeça aqui com relação a esse assunto, porque é muito bacana, é muito interessante. A primeira coisa que eu trouxe aqui para destacar para vocês é a questão da redução de custos, né? Que é essa cultura, essas práticas que a sustentabilidade traz para o seu negócio, tá? E não só a redução, né? Mas o uso mais inteligente dos recursos que a gente tem. E aqui a gente pode olhar para a questão do consumo de energia, do consumo de água, de evitar o desperdício de insumos nos alimentos, nos itens descartáveis, né? A melhor utilização desses itens e também dos recicláveis. Então, várias formas de construir um ecossistema sustentável dentro do seu meio de hospedagem, ainda que pequenino, tá? Inclusive, se vocês fazem alguma dessas coisas, vão deixando aqui nos comentários para eu saber, tá? Caso vocês já coloquem em prática por aí para a gente trocar uma ideia. E é claro que a questão de redução, conscientização do uso desses recursos que a gente tem, parte do nosso time. Todo o nosso time precisa estar alinhado com isso, alinhado com essas boas práticas. Então, a partir da sustentabilidade, trazendo essas metodologias, esse conhecimento para o nosso negócio, nós temos aí um controle melhor de tudo que flui pelo nosso meio de hospedagem, de todos os nossos recursos, tudo que entra, tudo que sai, né? E a gente segue oferecendo uma experiência bacana para o nosso hóspede, uma experiência de qualidade, mas ainda assim sendo mais eficiente nos nossos processos. Isso é bom para o meio de hospedagem e também para toda a sociedade em volta, para a região, para tudo que existe em volta do meio de hospedagem, fora ali dos muros, fora dos portões, tá? Todo mundo se beneficia com essas práticas que a gente vai falar agora. Na economia de energia, a gente tem então a questão do uso de lâmpadas, né, que sejam mais eficientes e econômicas. Então, onde a gente pode ter essa possibilidade de trocar, a gente pode fazer isso. Pensar também em sensores de presença em locais públicos e também nas acomodações, locais ali onde é de uso comum, né? Corredores, ambientes assim. E aí, quando não tiver ninguém naquele local, as luzes se apagam sozinhas, né? Nos sensores de presença, então isso é muito legal. Tem alguns sensores também que mudam, que começam com uma luz mais baixa, depois vão aumentando também. Isso é bacana. Claro que motivar, sensibilizar a sua equipe para poder também ter algumas atitudes de economia, né, de cuidado com os recursos, como por exemplo, ao invés de utilizar muito o elevador, tem momentos que pode ser utilizado a escada, onde ele não está carregando nada, de repente, ou ele vai subir poucos degraus, né, poucos pisos ali, ele possa utilizar as escadas ao invés dos elevadores, né? Então também é preciso dar essas ideias, plantar essas sementinhas no time. Principalmente onde tiver mais perto, né, da pessoa se deslocar. Orientar essas pessoas também a cuidar com os equipamentos eletrônicos, desligar se não estiver sendo utilizado, desligar computador, iPad, celular, manter desligado quando não estiver sendo utilizado. Também os eletrodomésticos, assim como as lâmpadas, têm versões mais econômicas hoje em dia, né, e que a gente possa ir trocando ao longo do tempo, investindo nessas questões, porque isso é um investimento que vai dar retorno, né? Então é um investimento, não é um custo. E também aplicar um sistema de monitoramento para conferir o consumo da energia, né, e planejar estratégias específicas para reduzir. Então, quem tiver condições de monitorar isso pode ser bacana. Quando a gente fala de economia de água, o que a gente tem? Desenvolver um programa para reduzir, né, o uso das toalhas e conscientizar com o uso das toalhas, dos lençóis, diminuindo a necessidade de lavação, né? Isso já é até mais comum, mais popularizado, então você pode testar diferentes formas aí para ver o que funciona com o seu público. Na água ainda, usar torneiras de fluxo reduzido em todo estabelecimento ou daquele fluxo que é interrompido também, né? Com o tempo. Essas são também investimentos, gente. Tudo isso retorna no médio e longo prazo, né? Não é custo, porque pode parecer, poxa, são torneiras muito caras. Eu não tenho condições de trocar os eletrodomésticos
domésticos, eletrônicos aqui que eu tenho que consomem mais energia. Mas aos poucos você vai fazendo isso, né? Até que você tenha feito toda a troca. E isso não é custo, porque o investimento é aquilo que retorna. O custo não vai retornar para você, vai ser um custo, né? E acabou. Um custo com algo que quebrou, por exemplo, né? Pode ser que por uma falta de manutenção você teve aquele custo e, ok, é um custo que tem que ser assumido. Mas quando você investe em coisas desse tipo, vai retornar para o seu negócio ao longo do tempo, tá? Vai se pagar ao longo do tempo com a eficiência que esses elementos, esse investimento, esses produtos vão trazer. O uso de torneiras, buscar utilizar aquele mecanismo duplo nas descargas, também pode ser interessante nos vasos sanitários, né? Para um fluxo maior ou menor, também liberando uma quantidade de água diferente. Isso também é bacana. Reaproveitar a água da piscina de alguma forma, ou água da chuva, né? Se você pode reaproveitar aí para poder fazer outros tipos de lavação, de calçada, de repente, com essas águas, né? Ou irrigar, fazer um outro uso. Ter esse sistema de irrigação mais eficiente, né? Escolhendo bons horários. Isso você pode pedir ajuda para os profissionais que entendem da jardinagem, que entendem dessa parte, para poder construir um plano bacana de cuidado aí do seu jardim, né? Aproveitando melhor essa água, aproveitando melhor os momentos e implementar aí, como eu falei, um sistema de captação da chuva, né? Para poder usar de diferentes formas. Então, com relação à água, também temos todos esses elementos. O nosso segundo ponto aqui, que é bem bacana, que é a sociedade sustentável. Então, é onde a gente vai além dos nossos portões, né? Além dos nossos muros, dos nossos jardins. A gente vai olhar para a nossa sociedade, a gente vai olhar para o entorno do nosso negócio, do meio de hospedagem, fazendo com que todo o ambiente cresça, se beneficie com isso por meio das nossas ações. Isso é muito bacana, gente. Né? É bacana de diversos pontos de vista, não só de negócio, né? Mas do desenvolvimento das pessoas, do desenvolvimento do local. Né, que você, como de repente um pequeno, médio negócio, pode influenciar, tá? E aqui a gente inclui, então, boas práticas como ações beneficentes, né, que você pode fazer em diversos locais aí de onde você mora, de onde está o seu meio de hospedagem. Vocês também podem atuar na questão da formação de profissionais, ou incentivando as pessoas a estudarem mais, capacitando as pessoas para trabalhar no mercado de hotelaria, por exemplo. Né? Poderia ser até em outros mercados, se vocês quisessem ir mais longe, né? Na questão do turismo como um todo também. Profissionalizar esses indivíduos, né? Por vezes, vocês podem trazer essas pessoas para ensinar, para mostrar como que funciona a hotelaria, trazer jovens para dentro dos seus negócios, né? Porque às vezes a gente fica naquele lugar de que, nossa, tá difícil contratar, não tem pessoas bacanas, né? Não tem colaboradores, rotatividade alta, mas o que eu posso fazer, né, do meu lugar para mudar essa realidade? E aí você vai poder capacitar, ensinar, mostrar para essas pessoas e aí selecionar aqueles que se destacam para trabalhar no seu negócio. E é claro que atuar, né, gente, como hoteleiros, pousadeiros, para promover condições dignas e eticamente interessantes para trabalhar, né? Essa é a nossa parte, uma parte bem importante na sociedade. Então, quando a gente fala em sociedade sustentável, tem toda essa questão de como a gente pode impactar as pessoas ao nosso redor. Tem também a questão de se associar aos fornecedores locais, se associar a pessoas que tenham aí uma boa entrega, qualidade, uma boa conduta também, ética, responsável com a sociedade, né? Comprar daí alimentos, insumos dessas pessoas. É claro, oferecer vagas para pessoas com deficiência também em alguns lugares onde vocês possam trazer essas pessoas. Realizar campanhas que ajudem a sociedade por aí, que ajudem o entorno de vocês, como doação de roupa, de móveis, de produtos de alimento. Né? Vocês podem também encabeçar movimentos assim. Patrocinar também alguns eventos que são interessantes, que cuidam do seu destino.
trabalhar em conjunto com outras associações que fazem isso, né? Se mostrar interessado, perguntar de que forma vocês podem ajudar essas associações, essas organizações, né? Que tiverem ligadas à preservação, à capacitação de pessoas, à questão do emprego, do estudo, né? Vocês podem aí pensar em formas de ajudar, tá? No terceiro ponto, a gente tem inovação e cuidado com o meio ambiente. Então, em pequenas coisas, em pequenos cuidados, a gente já começa a fazer a diferença, tá? E aí a gente tem, claro, utilizar energia renovável, aquecer a água também com o uso desses painéis solares, não só a energia, mas a parte de aquecimento da água também pode ser utilizado aqui. Optar por computadores que tenham um consumo melhor, telas de LCD, por exemplo, né, para que consumam menos energia, tenham um uso mais eficiente da energia. Diminuir o uso de material impresso, né? Dar prioridade para os materiais digitais, que hoje em dia é muito mais fácil a gente organizar e armazenar isso. Criar áreas reservadas para hóspedes fumantes, né? Também conscientizar nessa questão. Dar preferência aí nos móveis e nas estruturas, na construção, por materiais reciclados, de madeira, ou então de elementos que já sejam, que tenham uma vida útil aí um pouco maior, que utilizem materiais das indústrias como plástico, vidros, né, reciclados. Existe muito disso, gente. Tem que dar uma pesquisada também, fazer as continhas aí de custo-benefício para ver onde você pode ir aplicando aos poucos, tá? Alguns ambientes do seu meio de hospedagem pode fazer muito sentido utilizar esse tipo de material. Aí o quarto elemento, a gente tem os indicadores de sustentabilidade, tá? Coisas também que você pode dar uma olhada aí para perceber se de fato essas ações estão trazendo eficiência, tá? Como que você está tendo resultado também, um resultado mais palpável naquilo que você está fazendo. Então você pode acompanhar indicadores legais, tá? Como a rotatividade das pessoas, porque a gente está falando aqui de cultura e de eficiência, né? Então as pessoas trabalham mais alinhadas com o seu negócio. E se você tiver esse time preparado, a rotatividade tende a ser menor. Você vai ter mais eficiência energética e hídrica. Claro que a gente vai também cuidar com os desperdícios, também gerenciando isso, né? Os resíduos também gerados pela gente, na parte de alimentação, bebidas. A gente vai medir índice de satisfação do cliente, índice de satisfação do fornecedor, do colaborador, né, dessas pessoas que estão com a gente, e o índice de como a gente está impactando essa sociedade, tá? E aí, gente, observando essas práticas, observando seus indicadores de sustentabilidade, você vai perceber, né, se está indo no caminho certo, se está se tornando mais sustentável. E esse é um caminho de médio e longo prazo, né? Algumas ações vão ter resultado no curto prazo, já, como vocês podem perceber, mas outras, né, vão levar mais tempo, mas a gente está falando aí de muitos anos, né, de trabalho que temos pela frente ainda, né, e que já temos com certeza aqui meios de hospedagem que já existem há muitos anos, usufruindo dos recursos que a sociedade nos dá. No quinto ponto, aqui da questão sustentável, eu trouxe um item que é até, né, daria uma conversa só para ele, que é a questão do propósito. Não posso deixar de fora isso, né? Propósito não paga boleto, propósito não faz mais vendas, né? De fato, mas também sem propósito, para que caminho a gente vai? Né? Sem entender qual que é o nosso sonho grande, sem entender que marca a gente quer deixar na sociedade, nas pessoas, no mundo, que sentido faz acordar todo dia para trabalhar, né? Então, a sustentabilidade também nos desperta para isso. O que eu quero entregar para o entorno de onde eu vivo? O que eu quero entregar para esse mercado hoteleiro? O que eu quero entregar para o turismo? Né? De que forma eu quero impactar essas pessoas que trabalham comigo e que têm conexão comigo? Então, tudo isso faz parte do seu sonho grande, faz parte do seu propósito, tá?
A sustentabilidade é mais do que cuidar do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente já é um passo muito importante, mas é o meu papel, a minha presença na sociedade, né? De que forma eu marco essa presença para deixar aí uma marca positiva, né, gente? É o que nós procuramos. Se você curte o nosso canal, com certeza vai gostar de conhecer o nosso blog, o blog do Hospedim. Por lá, toda semana tem conteúdo hoteleiro novo. Mantenha-se antenado nas novidades. Acesse blog.hospedim.com.